Pode se sentar. Boa noite a todos, a paz. Graça e paz. Gente, de graça e paz, vocês não responderam? Graça e paz. Um assembleano dando graça e paz. Ó. Todo bobo sair em casa, graça e paz. Estou feliz nessa noite. Porque eu sinto com muita clareza que o Espírito Santo está se movendo no nosso meio. Muita clareza. Eu tenho uma palavra de Deus para a gente ler juntos. E vai ser bem rápida. Que a Bíblia diz que não é pelo mundo muito falar. Daniel capítulo 3. Se você trouxe a tua Bíblia, pode ver no celular, se aqui não for proibido. Na minha igreja é proibido, irmão. O pastor proibiu o celular dentro da igreja. Mas se você puder, pega o teu celular, vê aí pelo celular mesmo. Ah, eu não tenho a Bíblia no meu celular. Tem internet? Vai pelo Google. É que eu botava essa desculpa, né? Não tem Bíblia no meu celular, não tem Bíblia baixada. Vai no Google, digita o texto lá e pá, vai sair. Vamos ler. O rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 3, fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas. Aqui ele fala gente de todas as línguas, porque a Babilônia aqui está se tornando a capital mundial da época. A Babilônia aqui nessa época, ela está se tornando uma grande capital do mundo. O que seria Pequim hoje. Então tu tem várias línguas em um só mesmo lugar, porque eles, para conquistarem, até os 3 rapazes, Misael, Ananias e Azarias, são de um povo que foi invadido por eles, todo o seu território saqueado, destruído, e eles foram levados, alguns morreram. Quem não era inteligente, quem não tinha o que doar para a Babilônia, era morto. Mas os jovens que tinham alguma inteligência, algum talento, levados para aprender a cultura babilônica, para ser tipo naturalizado babilônico. Primeira coisa que se faz quando alguém se naturaliza é mudar o nome. Cassius Clay, o maior lutador de boxe da história, se tornou Muhammad Ali. Então, ele se naturalizar babilônico, uma das primeiras coisas que vai acontecer é que vai se trocar o nome deles. Então, por isso que o arauto falou assim: olha, todas as línguas, tem jovens aqui de tudo que é país. Então, não importa de onde você é, o que você professa, quando vocês ouvirem, vocês têm que se dobrar diante da estátua que o rei colocou no meio do campo de Dura. Ao ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado.
Ao verso 6: e qualquer que se não prostrar e não adorar, na mesma hora será lançado dentro do forno de fogo ardente. Beleza, só até aqui. Todo mundo conhece essa história, sim ou não, gente? História da fornalha lá. Que, como eu já disse, os meninos foram trazidos e levados cativos. Só que eles são amigos do rei, assim como Daniel, que vai mudar o nome para Beltesazar. O nome de Daniel também mudou. Tanto Daniel como Misael, Ananias e Azarias, eles tinham uma conduta ilibada. Eles não eram só, vou usar o termo crentes para si, não, a ponto de todo mundo dar testemunho deles. Você vai ler o livro de Daniel, até o capítulo de número 6, é perseguição versus testemunho. A mesma Babilônia que persegue, também testemunha sobre eles. Então o que acontece é que vão dar uma ideia ao rei de construir uma estátua da altura quase que exata do nosso Cristo Redentor. Se você for tirar as medidas aqui e for transformar côvados em metros, você vai ver que a altura e a largura do Cristo Redentor. Quando o Nabucodonosor aqui e a Babilônia é uma espécie de, para nossa figura de linguagem de hoje, é uma espécie de espírito maligno. É uma espécie de moda do inferno. E os 3 meninos somos nós, a igreja. E qual é a ideia que ele vai ter? Ele vai construir uma estátua e ele vai se utilizar de 4 impactos para vencer a fé dos 3 rapazes. São 4 impactos simples que você tem todo dia. E que, por causa do Espírito Santo que trouxe essa palavra, você vai levar daqui hoje armas para vencer esses impactos. Porque às vezes a gente se pega em alguns deles e fica, rapaz, como é que vence isso? Você vai rapidinho matar a charada. Como é que se vence isso? O primeiro impacto do texto está no fato de ser uma estátua gigantesca. São jovens. São jovens entre 17 e alguma coisa. Eu não estou falando de gente com a fé fundamentada por causa do tempo. Eu tenho 38 anos de idade. Nascido e criado no Evangelho. Então, quando vem alguma coisa estranha, às vezes eu estou fraco na fé, mas por causa da história. A gente não. Eu já expulsei espíritos malignos quando eu estava num lugar que eu não era para eu estar. Só que eu lembrei de quem eu era. Então, por causa da história, né, a gente tem uma fé fundamentada. Esses meninos não. Eles estão na época que o jovem precisa ver a mão de Deus agindo para que ele venha fundamentar a sua fé. Só que a época que é para eles estarem aqui no culto fundamentando a fé, o seu território vai ser saqueado. Por quem? Pelo inimigo, pelo povo pagão, o povo que não é de Deus. E Deus permitir. Tem tudo para eles começarem a ter uma fé abalada. Tem tudo para eles serem jovens fracos na fé. Eles tinham motivo, gente. É só tu ver a história. Finge que é você lá. Aí tu é crente, tu ora, tu busca a Deus por algo, não acontece. Muito pelo contrário, tu é humilhado, o cão vem e te esculacha, tu fica, ué, calma aí, eu já orei assim, Deus, onde é que tu está? O que está acontecendo aqui é que o primeiro impacto, além da retirada do seu povo, da troca do nome para que eles esquecessem quem eles eram, porque o nome de cada um deles tem o nome de Deus no meio, no significado. Então eles querem tirar Deus da identidade dos 3 rapazes. Só que uma coisa é o mundo tentar tirar Deus de você, outra coisa é você permitir. O que está acontecendo aqui é que ele vai construir uma estátua gigantesca. Se tem uma coisa que dizem que jovem é fraco, é naquilo que ele vê, naquilo que é novidade, naquilo que lhe encanta. Isso aqui era uma novidade. Quem já foi lá no território, lá centro do Rio,
aquela área que é mais turística, eu sou carioca da Gema. Todas as vezes que eu passo lá, eu fico encantado com Cristo Redentor, gente. Quem aqui passa e não olha quando vê o bondinho? A gente é carioca, mas a gente, quando passa na Enseada de Botafogo, a gente fica: o Rio de Janeiro é lindo, né? É para paulista ver. Tu fica todo bobo porque é muito lindo. Só que o Cristo Redentor, que é do tamanho dessa estátua, disputa a atenção com as coisas que eu te falei. Tu olha para o Cristo, mas quando tu vira a cara tem um bondinho, tu fica: Jesus. Tu vira a cara mais um pouco, tem Enseada de Botafogo. E tu anda mais um pouco, as praias, é tudo muito lindo. E o turista fica doido. Imagina que nada disso tem. É apenas a estátua. Olha a estratégia do miserável do Nabucodonosor. Ele não botou a estátua num lugar onde ela pudesse disputar a atenção, não. Foi no meio de um campo, do campo de Dura, no meio de um campo aberto, onde só tinha estátua, não tinha outro lugar para olhar. E vamos piorar um pouco. Imagina se o Cristo Redentor fosse de ouro. Tu é carioca, tu pensou, alguém já teria roubado. Imagina se o Cristo Redentor fosse de ouro, gente. Ouro maciço. No meio de um lugar aberto. Qual é o jovem que não vai parar e não vai olhar? Que é algo mais imponente do que ele ser de ouro, aquilo que sempre foi a moeda mais cara. Eles estão num lugar onde eles não têm moeda. A riqueza da terra deles não vale mais de nada. É o inimigo esfregando nos olhos dele todo o seu poder e imponência. O primeiro impacto é o impacto visual. Impacto sobre aquilo que você vê. É por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa visão, com aquilo que a gente põe a nossa identidade visual. A minha oração nessa noite é a mesma que Jesus deu em Apocalipse, quando revelou a João, uma das igrejas. Ele disse assim: peça a Deus que te dê colírio, para que você passe nos teus olhos e volte a enxergar. Uma das coisas que eu prego por aí quando eu saio, é quando eu falo sobre a velhice de Isaac. Quando Isaac envelhece, a primeira coisa que ele perde é a visão. E porque perdeu a visão, foi enganado pelo filho. E porque foi enganado pelo filho, abençoou o filho errado. E por ter abençoado o filho errado, um brigou com o outro. E houve contenda, houve divisão errada de bens. Porque quando a nossa visão está deturpada, é só o primeiro dos maus passos. O problema é que tem gente que pensa que jovem não tem visão. Não, Atos 2 diz: os vossos jovens terão visão. Então receba a visão nessa noite. Receba a capacidade de enxergar aquilo que ninguém enxerga. Mas que as estátuas no campo de Dura dessa terra, que tudo aquilo que Satanás pina, minha avó que dizia: nem tudo que reluz é ouro. Já viu quando alguém não presta, que tu fala assim: nem pintado de ouro? É isso mesmo. Que o Espírito de Deus nos dê capacidade de entender o que vale a pena e o que não vale, o que é para mim e o que não é. Que eu não possa ser guiado pela minha visão. O apóstolo escreveu que eu não devo caminhar por vista, eu devo caminhar por fé. Quando eu sigo o segundo caminho dos meus olhos, se cumpre o que o sábio disse. O sábio falou assim: jovem, recreia o teu coração no dia da tua mocidade. Anda por onde você quiser. E a gente jovem lendo isso fala: demorou, ele está me dando legalidade, brother. Ele fala: vai, ande segundo o caminho do teu coração. Salomão deixou, irmão. Aí ele vai falar dos olhos. Ele: siga segundo o caminho dos teus olhos. Aí falou olho e o negócio fica sério. Ele diz assim: mas saiba que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Que Deus nos dê a capacidade de visualizar e entender o que é uma estátua consagrada pelo inimigo e o que é o que o ladrão da cruz viu. Imagina, o cara errou a vida toda.
Se ele estava... É que tem gente que poetiza muito o ladrão da cruz. A gente acha que o ladrão da cruz que reconheceu que Jesus era Jesus, que ele era bonzinho, pena de morte. Ele estava pagando uma pena de morte, que na lei de Roma não era para qualquer um. O cara tinha que infringir duas leis ao mesmo tempo, que é o que culparam Jesus: a lei da religião e a lei de Roma. Significa que aquele cara não valia nada. É que a gente acha bonitinho ele olhar para Jesus e reconhecer quem Jesus era. Mas ali era um miserável desgraçado indo para o inferno. Só que ele teve a capacidade de olhar por cima dos ombros e conseguir enxergar o que de fato, debaixo de sangue e de maldição, era de fato uma oportunidade. Enquanto uma estátua no campo de Dura leva para o inferno, um corpo ensanguentado na cruz do Calvário foi a porta de entrada para o céu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso a gente só consegue através do Espírito. Me prova, Tiago, prova. Elias, não, é Jeremias, é Moisés, Elias, Jeremias, Moisés. Os discípulos chegam aí, Jesus, você está feliz, o quê? Estão falando que tu é Elias. Aí o outro, não, eu ouvi que é Jeremias. Aí o outro, não, senhor, eu ouvi falar ali que tu é Moisés. Aí Jesus vira, tá. E vós? Quem dizes que eu sou? Aí o Pedro vai falar assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para o Pedro e fala assim: tu não falou isso por causa de você. Não foi a carne e o sangue que te revelou isso, e sim o Espírito de Deus. Paulo diz que ninguém é capaz de confessar o Cristo senão pelo Espírito. É impossível você estar cheio do Espírito Santo e ser enganado por uma estátua. É impossível você estar cheio do Espírito Santo e ser enganado pela imponência daquilo que é colocado na tua frente. Então leva nessa noite capacidade de enxergar além do normal. Então o primeiro impacto é o impacto visual. E o segundo? O segundo é terrível, porque o segundo ele fala assim: chama os governadores, sátrapas, juízes, tesoureiros e por aí vai, prefeitos. Ele só chamou cargo grande. Tu não viu ele falar assim: cara, faz o seguinte, chama o, desculpa a expressão, mas chama o auxiliar de serviços gerais para se prostrar. Chama aquele cara lá que tem, sei lá, 1000 no Instagram. Não, aqui só tinha gente de conta verificada no Instagram. Só chamou gente importante. Só chamou quem era gigante, quem ganhava recebidos em casa e postava. Só chamou gente da alta. Fala, ó, chama esses para que eles se prostrem. Qual é a técnica aqui? É que o jovem, quando vê o importante se curvar, se curva também. Você sabia que a Gucci e a Adidas mandaram 2 containers para a Anitta, para o último DVD que ela fez? Vários tênis. Ela só tem 2 pés. Era muito tênis. Qual é a ideia da Gucci? A Gucci, ela não patrocina homossexualidade, não. A Adidas sim, a Gucci não. Só que a Gucci é a maior patrocinadora não do feminismo em si, que existem as vertentes do mesmo assunto, mas do aborto, das questões ligadas ao aborto. Ela patrocina políticas do aborto no mundo inteiro. Eu sei porque eu estudo isso. Aí o que a Gucci fez?
ela sabe que se ela consegue difundir uma marca, ela consegue difundir uma ideia. Então, aquele tênis que custa 9 mil reais, 8 mil reais, que tem a boca aqui do lado com a língua para fora, que não se tinha em lugar nenhum, porque a Gucci sempre foi muito pesada com a China, com as questões da pirataria. Então, a própria China não pirateava materiais da Gucci. Você já viu como tem em todo lugar agora? Porque a própria marca não se fez mais inimiga, porque ela entendeu que se expusesse a marca, iria expor a ideia. Então, expondo a ideia, a garotada vai junto. A garotada vai entender aquilo ali, vai tudo que for feito por quem usa a marca e defende as coisas que a marca defende, é legal. É levar pela maioria, é levar pela grandeza daquele que faz. Quer ver uma coisa? Eu uma vez comprei um tênis que eu não podia comprar, porque eu vi alguém que eu estimava muito usando. Adriano Imperador, quando saiu o Nike Air Force, ele usou, mas eu vou comprar esse troço. Eu comprei Air Force One, não podia, cara. Passei 3 meses sem comer na rua, sem fazer nada de legal. Mas eu queria, eu podia ter, não. Me serviu para quê? Para nada, aquilo é ruim demais, aquilo dói o pé. Mas eu só saía daquele troço. E show, que ia fazer show com Air Force One no pé. 3 horas de show, doendo. Tirava foto quase que assim. Todo mundo vê. Não me serviu. Só me serviu para machucar, fazer calo. Mas porque alguém que eu estimava usou, vou usar também. Se o primeiro impacto é o impacto visual, o segundo é o impacto social. Quando a gente tem vergonha de levantar as nossas bandeiras, com medo de quem está perto achar feio, achar careta. A gente ter medo de dizer que pecado é pecado, porque senão alguém não vai querer sentar mais do meu lado. Impacto social. Não posso pegar pesado. Pode sim. Por quê? Como assim? Crente não pode pegar pesado sim. Sabe por quê? A religião que mais cresce no mundo não é mais o evangelho. Isso é uma vergonha pra gente. Não é mais. É aqueles que matam crente. Islamismo. Sabe por que cresce? Porque os jovens da Europa estão se tornando. Vai estudar um pouquinho sobre isso. E por que os jovens da Europa estão se tornando? Porque eram ateus. E por que eles estão apaixonados por isso? Porque eles estão vendo jovens da idade dele morrerem. Aí o jovem para e fala: rapaz, o que leva alguém a morrer por algo? Eu vou. Você sabe qual foi a época que a igreja mais cresceu? Foi quando o crente morria por um ideal. E olha o que o diabo está fazendo. Aprendeu e está imitando. A gente precisa entender o local onde Deus nos colocou. Ser sal e luz lá. Não ser influenciado, mas influenciar. Não deixar que o mundo vá ditar as regras. Eu estou orando ultimamente, essas últimas 12 semanas, não, um pouco menos, vai fechar 12 semanas quando fizer 3 meses. Eu vou orar, eu tenho que fechar durante 3 meses oração. Para quê? Para que Deus lá na minha igreja levante jovens capazes de fazer algazarra. Algazarra que Atos diz. Já estão chegando quem? Aqueles que estão causando desordem. Que desordem? É porque a ordem deles era natural. Irmão, não tenha medo de dizer aquilo que é pecado. Não tenha medo porque senão a gente vai amar muito a pessoa e vai ver a pessoa indo para o inferno. A gente acha tão legal a pessoa que está do nosso lado, ela está indo para o inferno, tu não está percebendo. Se tu fosse legal mesmo, tu não deixava ela ir. O inferno existe. O pecado está levando o homem para lá.
E se a gente não se posicionar, não destruir alguns ninhos que o diabo está fazendo, a humanidade vai para lá. E o meu melhor amigo, legal pra caramba, porque eu tenho vergonha de dizer para ele que o que ele está fazendo é pecado, ele vai. Eu estou deixando ir. Gente da minha família, bebendo, se embriagando, vivendo a vida dissoluta, passa a rir com a tua piada e a gente ri da piada. Da mesma quantidade de tempo que se usa para dar atenção a outras coisas, a gente precisa ter essa mesma atenção para falar que Jesus existe, que o diabo existe, que o inferno existe, que pecado existe. Colocar a humanidade no trilho, gente. Colocar as coisas no seu devido lugar. Não permita que o impacto social mude a tua fé. Terceiro e penúltimo impacto. Qual? Ele fala assim: quando vocês ouvirdes o som da buzina, sambuca, saltério, pífaro, gaita de fole. É engraçado, Cuba, que ele diz assim: é pandeiro, saltério, gaita de fole. Ele fala um monte de instrumento, alguns eu não conheço. E no final ele ainda diz assim: e toda a sorte de música. Sabe o que ele está falando aqui? Vocês vão ouvir isso. Mas se ouvir alguma coisa que não seja isso, dá no mesmo, é para se curvar também. Sabe qual é o terceiro impacto? Auditivo. Impacto naquilo que você ouve. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quem aqui sabe disso, diga amém. Tu vem para um culto, tu ouve uma palavra, tu sai daqui montado no querubim. Sai daqui, vou para cima, vai dar certo. Deus está comigo, oh glória. Se a fé vem pelo ouvir, a falta de fé vem pela falta de ouvir a palavra ou excesso de ouvir pessoas que não creem. Como assim, Tiago? Te mostro. Quantos eram os espias que foram à terra para espiar? Foram quantos? Vocês lembram? Foram 12. 12 espias. Dos 12 espias, Josué e Caleb voltam dizendo: olha, os cachos de uva são gigantes. A terra é incrível. Vamos entrar e vamos dominar tudo, irmão. Tu tem que ver os apartamentos de lá, né? Da MRV não, compadre. É apartamento da moda antiga. Tu tem que ver os condomínios de lá, brother. Vamos entrar. Aí vem 10. Não, vocês estão doidos. Os homens de lá são do tamanho do condomínio que eles estão falando. Só tem monstro. Nós olhando para eles, nós éramos como gafanhotos. Aí eles vão dizer assim: e eles ao nos verem, nos viam como gafanhotos. Eles deram um veredito do que os outros falavam sobre eles, só que ninguém falou nada. Já viu gente que fala assim: não vou ali não, que eles me acham chato. Mas ninguém falou nada. O que está acontecendo nesse texto dos espias é que uma geração inteira, só vou pedir dessa vez, repita comigo, uma geração inteira. Da geração do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Uma geração inteira deu ouvido que a terra era terrível, que eles não conseguiriam entrar. E porque duvidaram, e porque não conseguiram ter fé, não conseguiram se mover, morreram no deserto, por culpa do impacto daquilo que ouviram. Tem gente aqui, tem gente na internet, que você tinha um planejamento dentro de você. Tu tinha um plano, tu ia executar. Aí veio uma pessoa e falou um troço, te paralisou. Quem aqui já viveu isso? Diga amém. Tu estava pronto na cara do gol. Aí veio alguém e falou: rapaz, não tenta isso não, sabe por quê? Pandemia é hora de guardar. Tem gente que dá ataque de prudência, quando na verdade não é prudência, é freio. Tem gente que se levanta para frear você. Que o Senhor nessa noite possa nos dar a capacidade de entendermos qual é a voz dele.
Qual é a voz de Deus? Vou te falar aqui, o macete. Tinha um menino deitado, filho de Ana, filho mais velho da Ana e do Eucana. Está dormindo. Na verdade, ele estava rolando na cama para dormir. O pastor da igreja já estava dormindo. O pastor era Eli. Daniel capítulo 2? Não, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. O menino está deitado. Daqui a pouco, Samuel capítulo 3. É que eu estou lendo Daniel capítulo 3. Mas esse é Samuel capítulo 3, 1 Samuel. Ele está deitado na cama, devia estar olhando o zap, vendo os gols do time dele. Daqui a pouco uma voz, Samuel, ele chamou. Lá vai ele, vai na câmara pastoral. Pastor, ele, oi meu filho. Você me chamou? Ele, não, chamei não, pode dormir. Vai deitar, garoto. Ele, não, desculpa. Vai Samuel, deita de novo. Samuel, o pastor está me testando, vai me consagrar diácono, então ele quer, deve estar me testando, eu vou lá. Ô pastor, aí o Eli vira, meu filho, já falei que não sou eu. Terceira vez, mesma coisa. Aí o pastor entende o que estava acontecendo, eu já sei o que é. O que é? Eu já sei quem é que está falando contigo. Próxima vez que essa voz falar, tu diz assim, fala que o teu servo ouve. Quem era que estava falando com ele? Era Deus. Mas olha que coisa engraçada. Quando Deus chamou ele correu para quem? Para a autoridade, para o pastor. Porque a voz de Deus se parece com a voz do pastor. É conformidade. Não adianta nada tu ouvir a voz pastoral aqui e ouvir outra coisa lá fora. A voz tem que ser parecida, irmão. Não adianta nada eu estar no culto aqui e ir para outro lugar, até a igreja mesmo, onde o que é falado está contra o que é falado aqui, está em desobediência. A voz de Deus está em conformidade com a voz do teu pastor, porque a voz do teu pastor está em conformidade com a voz de Deus. É a mesma coisa. Não tem como Deus te plantar aqui, dar um direcionamento ao sacerdote, e quando você for ali na esquina, um vaso de Deus chegar e te dar outro direcionamento. Deus não é Deus de confusão. Deus te plantou num lugar onde Ele quer que você seja direcionado pela voz pastoral. E tudo quanto for fora disso é desobediência, é rebelião. Não é de Deus não, gente. Se Deus quiser que você tenha outro direcionamento, Ele te tira daqui e te põe em outro lugar. Enquanto você estiver no lugar da voz pastoral, permaneça com a voz pastoral que Deus colocou na tua vida. Essa é a melhor voz para você ouvir. Esse é o impacto que tu tem que levar. E o último impacto, se o primeiro é visual, o segundo social, o terceiro auditivo, o terceiro é... Ele diz assim, o quarto é... Eu estou com sono, cara. O quarto impacto é... Olha, quem não se curvar, vai o que, gente? Morrer. E não é com um tiro na cara não, que eu preferia. Queimado? Olha o tempo que isso demora. Não, dá um tiro aqui. É ruim só morrer. Eu nunca morri, mas deve ser ruim. Pô, dá um tiro em mim, faz um negócio. Queimado? Quem aqui já sofreu uma queimadura? É ruim demais. Aquilo enche a paciência durante muito tempo. Vai morrer queimado. Vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Ei, tu quer uma crise pior do que essa? Crise psicológica. Eu nunca vi uma época onde tem tanto crente com problemas de depressão, tanto crente com problemas graves psicológicos, que não consegue ter paz. Por quê? Por causa de ameaças. Essa ameaça no natural era para tirar a paz deles. Essa ameaça na verdade era para tirar a paz deles. Era para acabar com a capacidade deles de ter fé. A capacidade deles de acreditar ainda em Deus.
no Deus que não livrou eles da mão dos babilônicos. Você lembra que eu falei no início? Deus não livrou eles das mãos dos babilônicos. Como é que tu vai crer num Deus desse? E no final, eles ainda são jurados de morte. Sabe o que mais me causa espanto nesse texto? Eu tive depressão e eu precisei ser tratado no gabinete e com um psicólogo. Fui tratado. Psicólogo igual dentista. Tu quando está com dente ruim, tu ora ou vai no dentista? Porque tem crente que fala, não, vamos psicólogo não. Sai, diabo! Sai, diabo! Tá, então quando tiver com dor de dente, sai, diabo! O dente cai, volta, diabo. Não quer ficar sem dente? Psicólogo é médico. Fui me tratar, fui me cuidar. E como a depressão, o psicólogo falou, olha filho, a gente nunca diz que alguém está curado de depressão, que é um troço que pode voltar, então a gente sempre tem que estar cuidando, vendo isso direitinho e tal. Então sempre eu estou lá no Dr. Kleber, virou meu amigo, virou meu amigo psicólogo. Mas eu lembro o quanto o pavor me cercava. Era uma dor que eu preferia a morte, mas não queria morrer. É inexplicável, gente. Eu, grosseiro, filho de nordestino, quando eu vi alguém com depressão, eu falava, isso é frescura, rapaz. Isso é a falta de Deus, falta de surra, isso é a falta de havaiana. Aí eu passei. Se não é a mão de Deus me colocar nos lugares certos para eu ser tratado, até a minha fé seria abalada. Uma crise psicológica violenta. Só que o texto, aleluia, mostra 3 meninos com idade metade da minha, que quando recebem a ameaça de morte, se vocês não se dobrarem, se não se curvarem diante da proposta do diabo, vocês vão queimar, vai morrer torrado. A gente vai lançar, o texto diz, na mesma hora. Não vai ter recurso, julgamento. O julgamento vai ser ação, porque para todo crime é um julgamento. No caso de vocês não. Vocês não vão ter banco dos réus. Se não se dobrar, já está condenado, vai morrer. Aleluia. A resposta deles é: nós não iremos nos curvar, ó rei, porque o meu Deus é capaz de nos livrar. Aí eu vejo a fé deles fundamentada igual a nossa. Não, já viu quando a gente fala, Deus vai abrir a porta, Deus vai livrar? Só que a fé deles está num degrau acima. Continua lendo. Eles dizem assim: e se porventura, aleluia, Deus não livrar, ainda assim eu não me curvo. É alguém que está dizendo assim: Deus não me livrou da Babilônia, mas Ele é Deus. Deus me permitiu chegar até aqui, mas Ele é Deus. Vocês podem me jogar nessa fornalha, Ele é Deus. Se eu começar a queimar e sentir dor, Ele continua sendo Deus. E se eu morrer, não me curvo, porque o meu Deus permanece sendo Deus. Uma fé fundamentada não é na terra não, gente. A fé deles estava fundamentada num Deus que eles nunca viram. E tem gente que acha que a tua fé só vai estar rica quando Deus começar a se manifestar na tua vida. Ele já está manifesto dentro de você através do Espírito Santo. O nosso período é um período onde a gente é a caixa que armazena o Espírito de Deus. Você é alguém cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus está dentro de você. A melhor parte para mim é que eles vão para a fornalha. Deus não livrou eles da fornalha, mas eles nunca tinham visto Deus. Eles foram até uma circunstância terrível por um Deus que eles nunca viram. Aí olha o que a Bíblia diz: aqueceram tanto a fornalha que quem foi jogar morreu queimado. E eles estão lá, conhecendo a fornalha por dentro, pegando fogo. Quando alguém, gente, vai lá olhar o churrasco. Quando eles vão olhar o churrasco de crente, tem 4. Que isso? Quando o rei olha, é um semelhante ao filho dos deuses. Tinha alguém passeando com eles. Deus. O Deus que o tempo inteiro, aleluia, eles professaram e não se curvaram, veio caminhar com eles dentro de uma fornalha.
Poucos homens no Antigo Testamento tiveram a capacidade de ver Deus. Eles viram. Deus se manifestou para eles. Contra tudo e contra todos eles resolveram crer. Deus veio e tá bom. Então agora eu vou mostrar para eles o motivo da tua fé. Gente, é assim até hoje. Quando você não abandona a tua fé, quando você não se curva diante dos impactos do inimigo, vira negócio de Deus. Eles nunca pediram para Deus descer. Foi Deus que desceu para que Nabucodonosor visse. E o final da história é lindo. Diz assim: a partir, tira os meninos, a partir de hoje, aqui na província da Babilônia, pode ler o texto, também irá se adorar ao Deus desses meninos. Eles, além de não se curvarem, fizeram com que aqueles que ergueram a estátua passassem a se curvar diante do Deus deles. É isso que acontece comigo e com você. Quando nós não nos curvamos diante daquilo que Satanás tem tentado colocar à nossa frente. Leve essa palavra com você nessa noite. Deus abençoe e aplauda o Senhor.